Graça e paz, meus amados irmãos. Vamos dar início a mais um estudo bíblico com base no livro de Apocalipse. Gostaria de pedir que a igreja abrisse sua Bíblia em Apocalipse capítulo de número 21. Apocalipse capítulo 21 vai ser nosso texto base de hoje, o texto que nós iremos meditar. Apocalipse capítulo 21. Versículo 9 em diante. A Nova Jerusalém diz assim, versículo 9 em diante. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheia dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, a sua porta e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safiro, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, um 10º de jacinto, um 10º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol, não precisa do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Vamos ler, meus irmãos, somente até aqui por enquanto. Vamos orar para que Deus fale aos nossos corações nesta noite. Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir, Pai, perdão pelos nossos pecados. Nos perdoa, nos purifica, transforma o nosso caráter, Pai, trabalha em nossos corações. Pedimos que o Teu Espírito Santo seja conosco nesta noite. Glorifica o Teu nome, a Tua palavra somente, Pai. Importa que o Senhor cresça em nossas vidas, que o Senhor venha glorificar o Teu nome e nos edificar na Tua palavra. Seja conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existe um pensamento muito comum no meio evangélico, que é um pensamento de que existe uma cidade, literalmente uma cidade construída no céu, nos aguardando. E essa cidade tem ruas de ouro, essa cidade tem pedras preciosas, tem uma muralha alta, que é a Nova Jerusalém. Então, isso foi passado de geração após geração, esse ensinamento, esse pensamento.
Até às vezes as crianças de nossas igrejas têm essa perspectiva de que tem uma cidade guardada nos céus, né? Existem até músicas, né, que falam da Jerusalém, onde nós vamos andar nas ruas de ouro, no sentido de que acreditam que realmente existe literalmente uma cidade no céu nos aguardando. E essa crença é baseada no capítulo 21 de Apocalipse, onde fala de fato dessa cidade que vai descer do céu. Mas a grande questão que nós temos que pensar é se realmente essa cidade ela é simbólica ou se é literalmente uma cidade que está guardada no céu nos esperando. Eu já gostaria de trazer para os irmãos o seguinte: essa cidade que o livro de Apocalipse fala, a Nova Jerusalém, não é literalmente uma cidade. Isso é simbólico, meus irmãos. E essa Nova Jerusalém se refere à igreja. Essa cidade que está no céu, na verdade, é a igreja de Cristo que vai se encontrar com Cristo nos céus. Então, essa cidade, essa Nova Jerusalém, é a igreja, é a noiva do Cordeiro, não é literalmente uma cidade, como alguns pensam. Sei que muitos ficam frustrados porque às vezes cresceu a vida toda na igreja, achando que de fato existe uma cidade no céu, nos aguardando, né? Mas nós temos que ser fiel às Escrituras, na interpretação bíblica, e entender que de fato essa Jerusalém se refere à igreja. Uma evidência que nós temos disso é o versículo 9 e 10. Ele diz assim, Apocalipse capítulo 21, versículo 9 e 10. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então o que esse anjo vai mostrar para João é a noiva, a esposa do Cordeiro. E Jesus, a noiva de Cristo, meus irmãos, não é uma cidade que está construída nos céus. A noiva de Cristo nós sabemos que é a igreja. Versículo 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então o anjo diz para João: vem mostrar-te-ei a noiva do Cordeiro. Então leva João a um lugar alto e de repente mostra a Nova Jerusalém. Obviamente essa Nova Jerusalém então é a igreja, né? Então o anjo promete mostrar a noiva do Cordeiro e mostra a cidade santa. Essa cidade santa é Jerusalém, que é a própria igreja, tá? E isso significa, meus irmãos, que o santuário do Altíssimo somos nós, a igreja de Cristo. Nós somos o santuário do Altíssimo. Veja o versículo 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Versículo de número 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles lhes serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então, dentro da teologia escatológica das Escrituras, o santuário de Deus é o próprio Deus, mas ao mesmo tempo a própria igreja. Nós somos o santuário de Deus, porque nós somos a igreja, nós somos a Nova Jerusalém. Então, tire da sua mente aquela perspectiva de que existe uma cidade preparada no céu para nós. Essa cidade que fala Apocalipse é a própria igreja. Então, o que tem preparado no céu para nós? Nós não sabemos no sentido visível e material, porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. O que nós sabemos e que é o que nos importa agora é o que diz o versículo 4, que não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem luto, nem dor, nem choro, nem lágrimas. É isso que importa, que vai ser um lugar de alegria plena, vai ser um lugar de satisfação plena em Deus. Vamos nos sentir realizados e felizes constantemente diante da presença de Deus. Então, na verdade, pouco importa as circunstâncias físicas disso. Se vai ser numa cidade, se vai ser num campo, não importa. Não importa. O que é muito infantil da nossa parte ficar associando a nossa alegria eterna a algum aspecto físico. Vai ter uma cidade, vai ter muros, vai ter uma praça de ouro. Não, meus irmãos, essa não tem que ser a nossa preocupação, como vai ser no céu. A nossa preocupação com quem estaremos no céu. Estaremos ao lado do Senhor, na glória, na presença de Deus. Tá? Então a presença de Deus é o que importa. As questões visíveis, se vai ser uma cidade ou não,
isso não é isso que vai nos trazer alegria. Mas, hermeneuticamente falando, nós temos que reconhecer que a Nova Jerusalém não é uma cidade, é a igreja, a noiva de Cristo. Portanto, o capítulo 21 fala da noiva de Cristo, as características da igreja gloriosa. Esse é o tema da nossa mensagem, do nosso estudo. As características da igreja gloriosa, com base em Apocalipse 21. Vamos lá. A primeira característica da igreja gloriosa é que ela é fruto de um pacto. Ela é fruto de um pacto, de uma aliança cristocêntrica, uma aliança que aponta para Cristo, que é a aliança da graça. Nós temos que entender, meus irmãos, que essencialmente existe apenas um pacto, apenas uma aliança, que é a aliança condicional, tá? Que é a aliança em que essa aliança condicional significa o seguinte: para alguém se aproximar de Deus, para alguém ter acesso à presença de Deus, esse alguém tem que cumprir as condições que Deus exige. Então sempre foi condicional, sempre será condicional. A diferença entre alguns episódios do Antigo Testamento e o Novo Testamento, a diferença é que o Novo Testamento dá ênfase a essa aliança como já tendo as condições dela já cumpridas. Então, essa aliança continua sendo condicional, só que para Deus ela é condicional, mas para nós ela se tornou gratuita, se tornou incondicional. Não depende de nossas obras, porque Cristo cumpriu as exigências e as condições dessa aliança. Mas esses dois aspectos da aliança, condicional e incondicional, com as exigências cumpridas em Cristo e as exigências ainda enfatizadas pela lei, isso fica evidente através da ilustração de dois montes, o Monte Sinai, né, e o Monte Sião. O Monte Sinai, o Monte Horebe, aponta para a lei de Moisés, onde foi de fato revelado os mandamentos, e aponta para o aspecto condicional da aliança, tá? Que é necessário obedecer a lei para ter vida eterna. Mas obviamente que em Cristo Jesus nós temos vida eterna gratuitamente. Essa vida eterna que nós temos gratuitamente por meio de Cristo foi revelada através de uma aliança cristocêntrica, uma aliança da graça, e essa aliança foi prefigurada, profetizada no Monte Sião através de Davi. Então, o Monte Sião, onde está a Jerusalém no Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento, o Monte Sião, onde jazia ali a Arca da Aliança, apontava para Cristo, para a graça. E o Monte Horebe, onde Deus revelou os 10 mandamentos, aponta para a lei. Ok? A igreja ela foi fundada sobre a nova aliança, a aliança cristocêntrica, a aliança da graça. Nós, a igreja, nós existimos por causa da graça de Deus. Nós existimos por causa de Cristo. Nós existimos por causa dessa salvação gratuita que foi profetizada e prefigurada no Monte Sião. Observe o versículo número 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade de Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. Essa Jerusalém, que é espiritual, que se refere à igreja, veja que ele cita uma elevada montanha. Está falando do Monte Sião. Tá? Está falando do Monte Sião. No capítulo 4 de Gálatas, versículo 21 e 24, Paulo ele usa ali dois elementos para fazer uma analogia, né? Uma alegoria. Ele fala de Sara e de Agar, né? Onde Sara aponta para a escravidão e Agar aponta para a escravidão e Sara aponta para a salvação, para a graça em Cristo. E em seguida Paulo disse que também Agar aponta para o monte, né? O Monte Horebe, o Monte Sinai, que aponta para a lei e que gera escravidão, que gera morte, né? Mas se o Monte Horebe e o Monte Sinai aponta para a lei, que vai gerar a morte, o Monte Sião aponta então para a graça. Então, quando ele ressalta o fato de que essa igreja está sobre uma montanha elevada, é o Monte Sião que aponta para a graça em Cristo Jesus. Ou seja, a igreja existe por causa da graça, a igreja existe por causa de um pacto, que é o pacto da graça, que é o pacto incondicional que aponta para Cristo. Então, a igreja é fruto desse pacto, é fruto do pacto cristocêntrico. E essa é a primeira característica que João enxerga na igreja, que Deus mostra para João. Primeira característica da igreja: a igreja nasceu
a partir da aliança cristocêntrica, a partir da aliança da graça. Ou seja, somos frutos da graça de Deus. Muito bem. Uma outra característica desta igreja gloriosa é que a igreja gloriosa ela vai ser arrebatada até o céu. Vai ser arrebatada até a presença de Deus. Vamos nos encontrar com Cristo nos ares, nas nuvens. E de lá nós iremos descer. Observe o versículo de número 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade, a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Não existe literalmente uma cidade que vai descer do céu. O que vai descer do céu é a igreja. Nos encontraremos com o Senhor nos ares, né? Seremos arrebatados e de lá nós vamos descer com Cristo para o julgamento final. Tá? Então a igreja gloriosa ela vai ser arrebatada. Ela é fruto do pacto cristocêntrico e uma outra característica é que ela vai ser arrebatada para descermos, para nos encontrarmos com o Senhor nos ares e em seguida descermos. Isso é uma forma de fato de Deus nos honrar. Quando a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados, né, que Deus exalta os humildes são os pobres de espíritos. Quem são os pobres de espírito? São aqueles que admitem a sua carência espiritual, sua miséria espiritual. São os salvos. Os salvos são os membros desta igreja. A igreja de Cristo, ela admite a sua pobreza espiritual. Ela admite a sua miséria espiritual. E por causa disso, ela depende da graça. E por vezes, historicamente, é uma igreja que é perseguida, uma igreja que é humilhada. Os crentes muitas vezes são humilhados. E o nosso consolo é que Deus vai nos exaltar, vai nos honrar, né? Não necessariamente nos dando uma casa nova, um carro novo. Ele vai nos honrar em algo muito melhor que isso. Vai nos honrar publicamente no juízo final, quando nós descermos com Cristo nas nuvens, né? Ou das nuvens. A primeira característica da igreja gloriosa, meus irmãos, é que ela é fruto da graça. Ela é fruto do pacto cristocêntrico. A segunda característica da igreja gloriosa é que ela será arrebatada. E nesse sentido, seremos honrados perante o mundo. A terceira característica da igreja gloriosa é que ela tem a glória do próprio Deus. Ela tem a glória de Deus. Veja o versículo 11. Depois nós iremos verificar o versículo 18 a 21 e versículo 23. Versículo 11. A qual tem a glória de Deus. A glória da igreja não vai ser uma glória própria, mas vai ser uma glória vinda do próprio Deus, tá? Paulo nos diz em Filipenses que nós somos como luzeiros no mundo. Nós somos a luz do mundo, mas Jesus disse que Ele é a luz do mundo. Isso significa que a nossa luz ela é oriunda do próprio Cristo, tal qual a glória do sol, existe a glória da lua, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15. Um é a glória do sol, o outro é a glória da lua. Porque a glória da lua, na verdade, ela toma emprestada a glória do sol. No sentido de que a lua, toda a glória que a lua tem é, na verdade, a glória do próprio sol. Assim também toda a glória que nós temos é a glória do próprio Deus. E isso vai ficar evidente no dia do julgamento final, no novo céu e na nova terra. A nossa glória, a glória da igreja, meus irmãos, será a glória do próprio Deus. Deus é a glória da igreja, tá? Nós temos uma glória vinda do próprio Deus. Isso vai ficar evidente quando Jesus restaurar a sua igreja. A glória de Deus. Veja o versículo de número 18 a 21. Ele vai usar aqui figuras materiais para exemplificar essa glória espiritual. É um exemplo pobre, mas não existe nada no mundo material que vai exemplificar de forma fiel essa glória que há de ser revelada em nós. Tá? Mas ele traz elementos do dia a dia, do cotidiano, para exemplificar essa glória. Elementos como pedras preciosas, o ouro, o vidro. 18 a 21. A estrutura da muralha de jaspe, também a cidade de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo é de safiro, o terceiro é de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto é de sardônio, o sexto é de sárdio, o sétimo é de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º é de crisópraso, um 10º de jacinto, o 11º de ametista.
As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. Versículo 23. A cidade não precisa do sol e nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ou seja, é uma igreja gloriosa. É uma igreja gloriosa. E isso vai ficar evidente no dia do juízo final ou do novo céu e da nova terra. A Confissão de Fé de Westminster nos traz elementos didáticos bastante lúcidos quanto a esta questão. A confissão ela faz uma divisão acerca da igreja, falando que essa igreja ela é, por enquanto, aqui na Terra, uma igreja militante. Mas no novo céu e nova terra será a igreja gloriosa. E qual a diferença da igreja militante para a igreja gloriosa? A igreja militante é a igreja visível, né? A igreja que nós vemos, que são os crentes aqui nessa terra. Por que ela é a igreja militante? Porque nós lutamos contra a nossa carne, nossos pecados, lutamos contra Satanás, lutamos contra as perseguições dos homens. Então é uma igreja que sofre, é uma igreja que luta, é uma igreja ainda manchada, é uma igreja sofrida, é uma igreja que ora é mais pura, ora ela é menos pura, uma igreja que ela tem elementos espúrios dentro dela, como a presença do joio, como a presença de espinhos dentro dela, mas ela em essência ela é a igreja do Senhor. Mas o que é a igreja espiritual, a igreja visível? É o número completo de todos os eleitos, de todos os crentes verdadeiros. E essa igreja invisível um dia se manifestará de forma gloriosa. Então essas pedras preciosas é uma maneira carinhosa de Deus se referir à igreja como uma igreja que receberá a glória de Deus. Observe que no versículo número 23 é dito que a cidade não precisa de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória do Senhor a iluminou. Então, que cidade é essa? Essa cidade é a própria igreja. Nós somos essa cidade, ok? Versículo 21 fala da praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Ou seja, a essência dessa cidade é a pureza, é a santidade que Deus vai lhe conceder. Isso vai se concretizar, meus irmãos, quando nós seremos transformados e teremos nosso corpo glorificado e reinaremos com o Senhor para todo sempre. Então, a primeira característica da igreja gloriosa é que ela é fruto do pacto cristocêntrico. A segunda característica é que ela será arrebatada e, consequentemente, honrada diante dos homens. A terceira característica é que ela tem a glória de Deus. A quarta característica dessa igreja gloriosa é que ela é protegida, ela é guardada pelo poder de Deus, não somente agora, mas para toda a eternidade. Agora, ainda que essa igreja venha a sofrer perseguições e até ter baixas profundas com a quantidade de crentes que serão mortos, perseguidos, mesmo assim ela é uma igreja vitoriosa, porque é guardada pelo poder de Deus. Porque as portas do Hades não vão prevalecer contra a igreja. Então, quando Jesus diz as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não está falando de demônio. É inferno ali como uma metonímia para demônios, né? Não, ele está falando, a palavra grega lá é Hades. As portas da sepultura, as portas da morte não vão prevalecer contra a igreja. Ou seja, a morte não vai destruir a igreja. Ainda que a igreja seja perseguida de morte, nós somos a igreja vitoriosa porque nós em Cristo já vencemos a morte, não é? Cristo venceu a morte, portanto, nós somos a igreja vitoriosa. E nesse sentido nós somos guardados pelo poder de Deus, não somente agora, mas para todo sempre. Isso fica evidente no versículo 12 e 25. Leiamos. Tinha grande e alta muralha, 12 portas e junto às portas 12 anjos e sobre elas nomes inscritos que são os nomes dos filhos das tribos dos filhos de Israel. Então essa cidade tinha uma grande e alta muralha. Versículo 25. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite.
Ou seja, essa cidade não precisa ter as portas fechadas. Por quê? Porque, na verdade, é uma cidade protegida. E ela tem uma grande e alta muralha. Meus irmãos, essa é mais uma evidência de que essa Jerusalém não é literalmente uma cidade literalmente. Porque se fosse uma cidade literalmente, por que nós precisaríamos de um muro alto quando nós morarmos no novo céu e na nova terra? O muro serve para proteger. Deus vai nos proteger de quê com esse muro? Satanás, para nos proteger, evitar que Satanás pule o muro e venha para Nova Jerusalém, sendo que Satanás estará no inferno, no lago de fogo. Na verdade, essa alta muralha e grande alta muralha é o próprio Deus. Deus é o nosso muro. Deus ele é que nos protege. Ele é a nossa fortaleza. Socorro bem presente na tribulação. Então, quem vai guardar essa cidade para todo sempre é Deus. Então, é uma maneira de Deus enfatizar que não vai acontecer o que aconteceu no Jardim do Éden. O Jardim do Éden era um lugar perfeito, mas Satanás entrou. Mas no novo céu e na nova terra, Satanás não vai entrar. Não vai entrar maldição alguma, na verdade. Não vai entrar impureza alguma. Porque Deus vai guardar essa cidade que é a igreja. Capítulo 22, versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Por que não vai haver mais maldição? Por que não haverá mais choro nem tristeza? Porque Deus determinou assim. O que vai impedir de acontecer qualquer desgraça ou qualquer coisa ruim no novo céu e na nova terra é a determinação de Deus. Deus determinou que vai ser só uma vida de paz e uma vida de pureza para todo sempre. Não é, na verdade, a estrutura constituinte dos crentes no novo céu e na nova terra. Se vai ter ou não livre-arbítrio, como os teólogos da área de sistemática discutem, né? Quando nós estivermos no céu, nós não teremos mais livre-arbítrio para evitar de acontecer de novo a queda. Não é por isso. Não importa se vai ter ou não livre-arbítrio, o que vai guardar a igreja, o que vai nos impedir de cair, vai ser o decreto de Deus. A nossa nova natureza santa, é claro, mas o decreto de Deus. Deus decretou que não vai mais haver morte nem maldição e Ele vai nos guardar para todo sempre. Ele é a nossa muralha. Então essa igreja ela é protegida, ela é guardada pelo próprio Deus. Não só no novo céu e na nova terra, mas para todo sempre. Desde o Antigo Testamento foi assim. E o texto faz questão de enfatizar o cuidado de Deus em toda a história. De Gênesis a Apocalipse, Deus tem cuidado da igreja. Versículo 17. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Essa muralha que protege a igreja, ela tem a medida de 144 côvados. Por que uma medida de 144? Por que essa muralha ela mede 144 côvados? A medida de um côvado, mais ou menos, é da ponta do dedo até o cotovelo. Porque 144, meus irmãos, seria a divisão de 12 vezes 12. 12 vezes 12 é igual a 144. Então você tem uma referência aí às duas alianças, né? O povo das duas alianças. 12 tribos, 12 apóstolos. 12 vezes 12, 144. Então essa muralha tem guardado a cidade desde a época das 12 tribos até a época dos 12 apóstolos. Ou seja, essa muralha, que é o próprio Deus, sempre tem guardado essa cidade, protegido essa cidade, que é a igreja. Deus sempre guardou a igreja, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Ok? Então, meus irmãos, temos aí algumas características que nós já vimos da igreja gloriosa. As características da igreja gloriosa são: em primeiro lugar, ela é fruto do pacto cristocêntrico, que fica evidente na referência do versículo 10 sobre o fato de que essa igreja está sobre uma montanha alta, que é uma referência ao Monte Sião, que é onde Jerusalém está. Essa igreja tem como característica também que ela vai ser honrada publicamente através do arrebatamento e da descida, que nós iremos descer do céu com o Senhor, versículo 10. Essa cidade vai descer do céu. É uma referência à honra que Deus vai fazer da igreja.
Em terceiro lugar, ela é protegida, que é o que nós estamos vendo agora. Ela é protegida pelo próprio Deus. O muro dessa cidade é o próprio Deus. Ok? E nós temos que entender que uma quinta característica dessa igreja gloriosa é que ela teve uma porta de entrada. E a porta de entrada foi a revelação ao povo de Israel. O povo de Israel no Antigo Testamento foi a porta de entrada para o surgimento de uma igreja espiritual, para o surgimento de um povo, de uma nação santa. Tá? Então o povo de Deus se originou com o povo de Israel. O povo de Deus começou com o povo de Israel no Antigo Testamento. Por isso, a porta de entrada para a revelação de Deus, a porta de entrada para Deus constituir um povo, uma comunidade, uma igreja, foi Israel. É por isso que quando o texto faz referência à porta da cidade, ela faz uma referência ao povo de Israel. Observe o versículo 12. Essa cidade tinha grande e alta muralha, 12 portas. Portas é o meio para se entrar em algo. E junto às portas 12 anjos, que são mensageiros. Anjos são mensageiros, nesse caso aqui faz uma alusão à revelação de Deus. E sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Ou seja, Deus se revelou primeiro às 12 tribos dos filhos de Israel. Então, as tribos dos filhos de Israel foram a porta de entrada para o surgimento dessa igreja. É por isso que o apóstolo Paulo tinha um sentimento de gratidão a Deus pela vida do seu próprio povo, que eram os israelitas, que eram os judeus. Né? Em Romanos, ele discute essa relação da nova aliança com o povo de Israel. Será que Deus abandonou o povo de Israel agora que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam? Então Deus rejeitou o povo de Israel? Então Paulo diz, claro que não. Pelo contrário, o povo de Israel foram os receptáculos primeiros da revelação de Deus, foram eles que receberam a promessa, etc, etc. Então Paulo diz, Deus não rejeitou. Então como que Deus vai fazer? Vai salvar todos os judeus? Não. Deus vai salvar alguns dentre os judeus, que são os remanescentes, para cumprir então a sua promessa de salvar alguns de Israel. Então esse remanescente que ele vai salvar dos filhos de Israel, os judeus que vão se converter, somado aos gentios que vão se converter, todas essas pessoas vindo desses dois grupos e que vão se converter, é a plenitude que vai ser salva, que está escrita em Romanos capítulo 10 e capítulo 11. A plenitude dos gentios é a salvação dos gentios, mais o remanescente de Israel que vai se converter. Muito bem. Então, meus irmãos, essa igreja, uma das características dela é que ela teve como porta de entrada a revelação ao povo de Israel no Antigo Testamento, né, com as 12 tribos. E nesse sentido, o objetivo de Deus é que tenha a porta de entrada a partir das 12 tribos, a partir de Israel, mas com o objetivo de ter um alcance global. Não é com o objetivo de ser restrito a Israel. É uma pena que os judeus não entenderam isso no Antigo Testamento. A perspectiva de revelação para o judeu no Antigo Testamento era muito bairrista. Né? Eles achavam que Deus iria se revelar só para Israel. Eles achavam que a intenção de Deus era salvar só Israel. Né? Mas não é só o Novo Testamento que enfatiza que Deus quer salvar gente de todas as línguas e nações. O Antigo Testamento também deixa isso muito claro, que o desejo de Deus é de salvar a gente de todas as tribos, línguas e nações. Né? Salmo 9, versículo 11 fala sobre isso, né? Para anunciarmos entre todos os povos os feitos do Senhor. E qual é o maior feito do Senhor? A cruz de Cristo. Nós devemos anunciar a todos os povos. Tá? Então veja o versículo de número 13, uma referência então a esse aspecto global dessa revelação. Versículo 13. Então 3 portas se davam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste. Então, norte, sul, leste e oeste, os 4 cantos da terra. Israel foi a porta de entrada para a revelação de Deus, mas deveria ter expandido isso para os 4 cantos da terra, porque o desejo de Deus é salvar a gente
todas as línguas e nações, como de fato está escrito em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, onde é dito que irão louvar a Deus e adorar a Deus pelos séculos dos séculos, gente de todas as línguas e nações. Muito bem. Então a igreja iniciada com as 12 tribos, com o objetivo de alcance global. Versículo 9 deixa isso evidente. Aliás, versículo 24. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Ou seja, essa igreja é composta de gente de todas as nações, inclusive de grandes e pequenos, incluindo reis. Né? Versículo 26. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Como isso vai se suceder? Porque Deus vai salvar a gente de todas as etnias. Então, no dia do novo céu, da nova terra, haverão ali diante do trono de Deus índios louvando a Deus, né? Brasileiros, americanos, italianos, árabes, japoneses, orientais, chineses, povos africanos. Então, gente de todas as línguas, todas as etnias vão estar ali homenageando a Cristo. Então, trazer glória de todas as nações é trazer homenagens, né, a Cristo de alguma forma, que para nós ainda não é claro, mas não é exato, mas de fato haverá essa honra a Deus, vindo de gente de todas as línguas e nações. Então, veja, a porta de entrada para a revelação e para o surgimento dessa igreja foi o povo de Israel. Mas essa igreja ela foi fundamentada, sedimentada e fundada de uma maneira plena a partir dos apóstolos. Os apóstolos vieram então para fundar e fundamentar esta igreja, sedimentar esta igreja, né? Porque a igreja ela é fundada sobre o fundamento dos apóstolos. Versículo 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, os fundamentos desta muralha são os 12 apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos, meus irmãos, eles foram sustentáculos da revelação na nova aliança. Então, sem os apóstolos, não haveria um Novo Testamento. Deus usou os apóstolos para a consumação das Escrituras, da revelação das Escrituras, para a consumação do cânon das Escrituras. Então, a porta de entrada da igreja e da revelação foram as 12 tribos, o povo de Israel. E o fundamento, né, e o fechamento dessa cidade, dessa igreja, é os apóstolos, são os apóstolos porque eles foram o canal da revelação final de Deus. Muito bem. Agora nós, para finalizarmos, né, nós vamos entender que uma outra característica dessa igreja é que ela tem limites, tá? Ela tem um alcance global. O objetivo é salvar a gente dos quatro cantos da terra. O objetivo é salvar a gente de todas as línguas e nações, mas ela tem limites. Tá? Deus não vai incluir nessa igreja todas as pessoas da terra, mas somente as suas ovelhas. Jesus disse: eu dou minha vida pelas minhas ovelhas. Tá? Então, de fato, o objetivo é salvar os eleitos. E qual é a quantidade desses eleitos? É o que nós iremos ver agora. Então, observe que essa cidade ela tem limites. Ela não é ilimitada, não está inclusa nessa cidade, nessa igreja, todas as pessoas do mundo. Versículo 15 e 16. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, e as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Ou seja, observe que ela é quadrangular, ela tem um alcance global, vai alcançar os 4 cantos da terra. Então, dentro dessa cidade, dentro dessa igreja, vai ter gente de todas as tribos, línguas e nações. Mas existe uma medida. Essa vara é para medir, é para limitar. A vara de medir é para limitar ou delimitar. E qual é o limite? Apocalipse capítulo 7 fala de 144 mil, né, o número dos que são selados pelo selo do Cordeiro. É óbvio que esses 144 mil ele é simbólico, assim como os 12.000 estádios, né, do tamanho dessa cidade. Por que 12.000? Significa muita gente, oriundo das 12 tribos e oriundo da revelação dos 12 apóstolos.
Por que 144 mil eleitos? Porque gente das 12 tribos e gente dos 12 apóstolos, ou seja, 12 tribos vezes 12 apóstolos, 144. E por que 1000? Porque muita gente. Então, Deus vai salvar, vai incluir nessa igreja gente da antiga aliança e gente da nova aliança, que somos nós, tá? Mas existe um limite. Tá? A questão é, vamos finalizar aqui, né? Porque na próxima quarta-feira nós vamos dar continuidade a esse tema, a partir do capítulo 22. A questão é, você está dentro dessa cidade? Você está dentro ou você está fora dessa cidade que é Jerusalém? Você está dentro da igreja, você faz parte do corpo de Cristo, você faz parte da igreja, porque de fato Deus não vai salvar toda a humanidade. Mas a todos aqueles que creem de todo o coração e confessar a Cristo como seu único suficiente Salvador, esse de fato será salvo. A Bíblia diz, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então invoque o nome do Senhor se você não tem certeza da sua salvação. Se você não tem certeza que você faz parte dessa igreja, está mais do que na hora de você se arrepender, colocar a cara no pó, clamar o nome do Senhor e pedir perdão pelos seus pecados e confessar a Cristo perante os homens. Os sinais da sua volta são evidentes. O coronavírus é apenas a ponta do iceberg, que Jesus está voltando. E é o momento de você se arrepender e fazer parte dessa igreja, dessa Jerusalém. Então, arrependa-se dos seus pecados, converta-se ao Senhor e receba Cristo como seu único e suficiente Salvador. E você que já é crente, alegre-se porque você faz parte dessa igreja gloriosa. Alegre-se não porque um dia você vai morar numa cidade confortável, mas porque você faz parte dessa cidade gloriosa. Você é uma pedra preciosa aos olhos do Senhor, como está escrito em Apocalipse 21. Então não deixe que as lutas, as ansiedades, os medos, as preocupações, as notícias ruins venham te abater. Você tem que reconhecer que você, junto com todos os crentes, tem um valor perante Deus. Nós, a igreja, somos valorosos perante o Senhor. E o nosso valor está no fato de que nós somos remidos pelo sangue do Cordeiro. Então nós somos pedra preciosa para o Senhor. A igreja ela é pedra preciosa para o Senhor. É uma igreja gloriosa que Deus resgatou com seu próprio sangue. E a nossa glória não está em nossos talentos. A nossa glória não está em nós mesmos. A nossa glória está no fato de que nós somos selados pelo poder de Deus. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar para encerrar este momento. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por tua palavra, Pai, que esta palavra venha penetrar nos corações, alcançar os corações dos perdidos para que venham se converter a Ti e alcançar o coração dos eleitos para que venham se alegrar em Ti. Continua nos abençoando nesta noite, nos dando uma noite de paz em Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.